Eis-nos pela graça de Deus mais uma vez. Como vocês sabem, durante vários meses, muito intercaladamente naturalmente, mas durante vários meses eu falei-vos sobre algumas personagens bíblicas, nomeadamente idosos, tanto mulheres como homens. O último que nós estávamos a considerar é Simeão, mas eu entendi que deveria suspender o Simeão por enquanto, e depois logo veremos como é que vai ser. Entendi que seria importante falar-vos sobre um outro assunto agora, e que tem a ver com coisas que diferem. Aqui há uns tempos atrás, há umas semanas atrás, os nossos jovens pediram-me para eu lhes falar sobre alguns assuntos importantes para eles. E eu falei-lhes. Nessa conversa que nós tivemos, quando eu depois fui ao norte, em viagem, quando fui à igreja em Ovar, e eu achei por bem, inspirado um pouco naquelas conversas que nós tivemos aqui com os jovens, de falar àqueles irmãos sobre isto que eu vou falar agora, embora basicamente a mesma coisa, mas com alguns contornos, porque as coisas nunca são iguais. Quero-vos falar, repito, sobre coisas que diferem, e vocês vão tentar perceber porque é que eu quero falar sobre isto. Isto é muito importante. Uma das coisas que eu tenho reparado é que muitos crentes, não são poucos, têm uma compreensão muito superficial da Bíblia. E isso assusta-me. Depois há um erro de percepção de pessoas como eu, que é pensar que os outros sabem aquilo que eu sei. E isso não é verdade. De todo não é verdade. E eu não posso dar como adquirido que os outros sabem aquilo que eu sei. E eu tenho que falar sempre para os outros, como eles praticamente não sabendo nada. E eu cada vez mais compreendo o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo dizia: eu não me canso de vos ensinar as mesmas coisas, dizia ele, porque é segurança para vós. E eu como compreendo quando ele dizia o que dizia. Porque às vezes pensamos que as pessoas sabem, até porque elas já ouviram, mas não sabem. E como dizia o meu pai, quando ele ainda estava connosco, e o Nando muitas vezes cita, ele uma vez disse isto: não é JC na Ericeira, o povo esquece depressa. E é verdade. Bem, mas vamos ao que interessa. Filipenses capítulo 1, versículos 9 e 11, rapidamente. 9 a 11. Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11, e vocês já vão perceber porque é que eu pego neste texto para nós considerarmos. Diz assim o apóstolo no versículo 9: e peço isto. Ele tem aqui um pedido: que o vosso amor abunde mais e mais. E depois diz assim: em ciência, que quer dizer conhecimento, para quem não sabe, portanto, abunde mais em ciência, que é conhecimento, e depois diz assim: e em todo o conhecimento. Qual é a diferença entre conhecimento e todo o conhecimento? Pensem no assunto. Há uma diferença. Nós podemos ter conhecimento, mas nós podemos e devemos ter todo o conhecimento. Depois diz ele assim: para quê? Para que aproveis as coisas excelentes. Há uma outra versão que diz: para que aproveis coisas que diferem. E as coisas que diferem são as coisas excelentes. E muitos não conhecem a excelência por não conhecerem a diferença. Para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Portanto, como eu disse na carta aqui aos Filipenses, Paulo ora, pede, para que o nosso amor como crentes abunde cada vez mais em conhecimento e mais, em todo o conhecimento, para podermos distinguir coisas que diferem e assim experimentarmos a excelência. De facto, há um conhecimento mais elevado, há um conhecimento mais profundo do que o conhecimento básico, que é todo o conhecimento, que permite ver coisas que para nós à primeira vista parecem iguais,
mas não são. E só um conhecimento profundo é que nos permite ver a diferença do que não parece ter diferença. Isto faz-me quase lembrar peritos em várias áreas, sei lá, estou a ver ali o David e a Paula, que trabalham na área da ourivesaria, por exemplo, e os ourives, uma das coisas que eles são peritos, que o cidadão normal, como eu, não consegue, é olhar para uma peça e perceber se ela é genuína ou falsa. Podemos pegar em duas peças de joalharia, ter uma ao lado da outra, parecerem-nos iguais, e o joalheiro, pelo conhecimento que tem, que é muito maior que o meu, rapidamente dizer-me assim: olha, esta é verdadeira, é genuína, esta é falsa. Ou, como os indivíduos que trabalham com dinheiro e com notas, perceberem que uma nota é verdadeira ou falsa. O conhecimento de uma nota verdadeira, de uma falsa, é preciso muito conhecimento. Hoje em dia é preciso muito conhecimento. De tal maneira que em muitos estabelecimentos comerciais eles têm um equipamento que permite ler a nota e o equipamento diz se ela é verdadeira ou falsa. Porque a imitação é de tal ordem que as pessoas não conseguem ver a diferença. Mesmo os que pensam que sabem muito. Ora bem, isto é uma grande verdade na Bíblia. Nós às vezes olhamos para coisas na Bíblia que nos parecem iguais e são diferentes. A versão portuguesa de João Ferreira de Almeida, que é aquela que nós usamos habitualmente, diz para que aprovemos as coisas excelentes. Mas a tradução literal em língua inglesa da Young's Literal Translation diz: distingais as coisas que diferem, em Filipenses 1:10. Efetivamente, na língua grega, a palavra grega que aparece ali é a palavra diafero, uma palavra que quer dizer coisas excelentes que diferem. E daí que alguns falam em coisas que diferem e outras coisas excelentes, mas é um conjunto das duas coisas. E a versão inglesa muito conhecida, Living Bible, diz para ver claramente a diferença entre o certo e o errado. Quase que estamos a falar das peças de joalharia e das notas, para vermos a diferença entre o certo e o errado. A Bíblia está cheia de exemplos de coisas que aparentemente parecem iguais, mas são diferentes. E esta foi provavelmente uma das razões que levou o apóstolo Paulo a orar pelos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 17, para que eles tivessem, não vamos ler porque eu preciso de tempo, mas em Efésios capítulo 1, versículo 17, 16, 17, por aí fora, ele ora para que os crentes tivessem, entre outras coisas, espírito de revelação. Ele até diz: eu oro para que tenham espírito de sabedoria e de revelação. E a pergunta é: então, mas o que é isso de espírito de sabedoria e de revelação? Evidentemente que o apóstolo nunca pede para que um crente tenha o Espírito de Deus, porque ele diz que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Portanto, não está a falar do Espírito Santo. Então, o que é Espírito? O que é que quer dizer a expressão Espírito de sabedoria e Espírito de revelação? Não quer dizer Espírito Santo. Espírito de sabedoria e Espírito de revelação são capacidades pelas quais ele ora para que os crentes tenham. Nós precisamos de ter capacidades, determinadas capacidades. Capacidades que naturalmente não temos. Por exemplo, espírito de sabedoria é a capacidade de pôr na prática o conhecimento. E ele ora para que os crentes tivessem essa capacidade. Nós somos capazes de conhecer muito e depois na prática não conseguimos aplicar o que nós conhecemos. Ora, esta capacidade de nós praticarmos o que conhecemos chama-se espírito de sabedoria. Por isso é que uma pessoa pode ser um grande conhecedor e ser um louco, não ser sábio, porque ele sabe muito, mas não vive, não pratica. E, portanto, sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Uma pessoa pode ter muito conhecimento e ter sabedoria zero. E nós precisamos de ter esta capacidade de pôr na prática o que conhecemos. E depois também ora pelo Espírito de Revelação, que é outra capacidade. E o que é o Espírito de Revelação? É a capacidade de nós vermos coisas que aparentemente são iguais, mas são diferentes. Esta capacidade de conseguirmos distinguir coisas que diferem e que aparentemente parecem iguais é o Espírito
de revelação. Eu cito Efésios 1, 16 e 17, tal e qual como ele diz assim: não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. E reparem que estas capacidades são dadas na esfera do seu conhecimento. À medida que o conhecemos cada vez mais, vamos tendo cada vez mais a capacidade de pôr na prática o que conhecemos e de ver coisas que aparentemente são iguais, mas são diferentes. A falta desta capacidade, e refiro-me à capacidade de ver coisas que são diferentes, o espírito de revelação, a falta desta capacidade pode conduzir a erros muito graves no nosso entendimento bíblico. E muitos têm vivido em erros graves exatamente por não terem esta capacidade. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo prático bíblico. No livro de Jó, logo no capítulo 1, nós temos ali um acontecimento muito curioso. Vocês conhecem a história de Jó. Não vos vou dar nenhuma novidade. Sabeis o quão rico ele era, o quão espiritual ele era, e como um dia veio uma notícia de um dos seus servos. E esse seu servo disse assim: fogo de Deus caiu do céu! Jó, fogo de Deus caiu do céu e destruiu tudo! Eis aqui um exemplo da falta de espírito de revelação. De não ter capacidade de ver coisas que parecem iguais, mas são diferentes. O que é que ele disse a Jó? Fogo de Deus desceu do céu. Acham que o fogo que desceu do céu era de Deus? Não era. Nem tudo que desce do céu é de Deus. E o fogo que desceu do céu era de Satanás. No entanto, parecia igual, mas era diferente. O fogo que desceu do céu era Satanás. Aliás, no capítulo 1 e no versículo 12, nós lemos assim. No versículo 16 é onde nós lemos que o servo disse que fogo de Deus desceu do céu, mas no versículo 12 lemos assim: e disse o Senhor a Satanás, porque o Senhor tinha tido uma conversa com Satanás, e ele disse-lhe: eis que tudo quanto tem, Jó, tudo quanto ele tem, está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E portanto quem fez o que fez foi Satanás, com permissão divina, mas não foi Deus. Este assunto é de facto um assunto muito importante, é um assunto muito vasto e é um assunto muito digno e necessário de ser estudado. E nenhum de nós está isento desta responsabilidade, sob pena nossa, de prejuízo nosso, se o não fizermos. E vou-vos apresentar alguns exemplos de coisas que aparentemente são iguais, mas que diferem. Isto requer um estudo cuidadoso, para que se vejam as diferenças do que parece ser igual e depois conheçamos, por virtude disso, o conhecimento da excelência. Sabem que eu na Marinha, uma das coisas que nos pautava foi sempre a excelência. Trabalharmos pela excelência, para a excelência. E na vida cristã, há mais razões para nós não querermos nada menos do que a excelência. Portanto, se nós, na nossa experiência da vida cristã, não conhecermos a excelência, estamos aquém do que devia estar. Porque o normal para Deus, que Ele preparou para nós, é a excelência. Quantos há que pensam, por exemplo, estar certos em determinadas afirmações que fazem, em determinados conceitos que têm, em determinadas crenças que adquirem, e estão errados? Exatamente porque lhes falta este espírito de revelação. Vamos, pois, ver então a importância de distinguir coisas que diferem com alguns exemplos. Sabem que, eu vou começar por aqui, um bom conhecimento da língua portuguesa pode ajudar-nos muito nesta tarefa. Incrível, não é? Sabem o que é que
Filipe disse ao eunuco quando o encontrou no deserto. Ele vinha numa carruagem, estava a ler, e Filipe chegou ao pé dele e disse assim: olha, entendes tu o que lês? Esta pergunta tem duas dimensões. Se ele compreendia literariamente o que estava a ler, e se ele compreendia o valor espiritual do que estava a ler. Mas se uma pessoa que leia não percebe literariamente o significado do texto, dificilmente vai perceber o significado espiritual. De maneira que o conhecimento da língua que se lê é muito importante para podermos compreender o resto. Não é tudo, mas é muito importante. Eu dou graças a Deus porque quando eu me converti, conheci um grande homem de Deus chamado Viriato Dias Sobral. E quando eu me converti, converteram-se mais uma série de jovens na altura. Eu tinha 17 anos. E os outros tinham mais ou menos a minha idade. Éramos uma série deles. Que o Senhor converteu ali num período de tempo muito curto. E então juntou-nos a todos. O irmão Sobral fez um trabalho notável. Eu dou graças a Deus por aqueles que fazem um trabalho notável espiritualmente. Ele foi um deles. E uma das coisas que ele fez foi preparar-nos, foi ajudar-nos, foi ensinar-nos. E sabem qual foi uma coisa básica que ele fez comigo e com os outros? Ele disse-nos assim: aconselho-vos que adquireis um bom dicionário de português, da língua portuguesa, e gramática. Vocês pensam que isto foi por acaso? Se nós não soubermos bem a língua portuguesa, e se não soubermos interpretar textos gramaticalmente, vamos tirar conclusões erradas, básicas, que nem têm nada a ver com a parte espiritual, mas que vai afetar a parte espiritual. Quantos, por exemplo, infelizmente, eu vou falar de uma coisa agora que eu sou menino, porque tenho aqui professores da língua portuguesa. Mas quantos infelizmente ignoram, por exemplo, que há palavras que se chamam palavras homónimas? Palavras que se escrevem da mesma maneira, portanto têm a mesma grafia, palavras que soam da mesma maneira, ou seja, pronunciamo-las da mesma forma, mas que têm significados diferentes. Isto acontece na língua portuguesa e nós precisamos de perceber isto na língua portuguesa, porque se não percebermos que isto existe na língua portuguesa, não vamos perceber que também existe na Bíblia. E as palavras homónimas na Bíblia têm sido uma grande rasteira para muitos. Para quem não tem o espírito de revelação, para quem não tem esta capacidade de ver coisas que diferem. Começa logo com a palavra de Deus. A palavra de Deus aparece várias vezes na Bíblia. Escreve-se da mesma maneira, tem 4 letras, D-E-U-S, pronuncia-se da mesma maneira, Deus, e nas ocorrências desta palavra na Bíblia tem significados diferentes. Temos que perceber isto. Isto é básico, mas as pessoas têm que perceber isto. Temos a palavra céu. Escreve-se da mesma maneira, pronuncia-se da mesma maneira, mas com significados diferentes. Nós temos céus diferentes na Bíblia. Temos a palavra evangelho. Um drama para muitos, porque sempre que leem a palavra evangelho na Bíblia pensam que é sempre a mesma coisa. Não é. Há vários evangelhos, são palavras homónimas que aparecem na Bíblia. A palavra evangelho é uma palavra homónima, ela ocorre várias vezes, escreve-se da mesma maneira, soa da mesma maneira, mas com significados diferentes. Temos a palavra igreja, outra palavra que aparece várias vezes na Bíblia como palavra homónima. Temos a palavra batismo, temos a palavra arrependimento, temos a palavra conversão, agora não vou entrar em detalhe de cada uma delas. Temos a palavra regeneração, que tem vários significados, escrevendo-se da mesma maneira. Temos a palavra filiação, ou se quiserem filhos. Filhos, a palavra filhos na Bíblia não quer dizer sempre a mesma coisa.
temos a palavra eleição, temos a palavra amor, temos a palavra morte, com significados diferentes. Temos a palavra vida, com significados diferentes. E até temos a palavra Senhor, com significados diferentes. Quando lemos estas palavras na Bíblia, não deduzamos que elas querem dizer sempre a mesma coisa. Porque podem não querer dizer a mesma coisa e muitas vezes não querem dizer a mesma coisa. Citei-vos exemplos de algumas palavras, há muitas mais. E agora queria dizer o seguinte. Quando nós estudamos a Bíblia, é muito importante nós percebermos, tal como na língua portuguesa, para lermos um texto e podermos interpretar um texto. Uma das grandes dificuldades que eu às vezes tinha quando era miúdo e andava na escola, era quando mandavam ler o texto e depois mandavam interpretar o texto. Aquilo era tramado, às vezes, para saber interpretar o que é que estava ali escrito. Portanto, quando algumas pessoas dizem, eu leio a Bíblia, mas não percebo a Bíblia, elas, antes de não perceberem a Bíblia, há uma coisa que elas não percebem a língua portuguesa. Porque se elas compreendessem bem a língua portuguesa, a tarefa de entenderem a Bíblia seria muito facilitada. No estudo da Bíblia, é importante saber que existem palavras sinónimas, que são palavras diferentes, que têm o mesmo significado. É importante saber que existem palavras homónimas, já falei delas. É importante saber que existem palavras homógrafas. É importante saber que existem palavras homófonas. Vocês dizem, mas eu hoje vim aqui para uma aula de português. Nós precisamos de aprender português para aprender a Bíblia. Vou-vos dar alguns exemplos. Palavras homófonas. Vamos começar pelas homófonas. Homófonas, fono, som. São palavras que soam da mesma maneira, mas escrevem-se de maneira diferente. Tem uma grafia diferente. Enquanto que as homónimas escrevem-se da mesma maneira e soam da mesma maneira, mas têm significados diferentes, as palavras homófonas soam da mesma maneira, mas escrevem-se de maneira diferente e têm significados diferentes. Portanto, apresentam a mesma grafia, com significados diferentes, mas possuem a mesma fonética. E eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, a palavra 100, com S ou com C. Nós temos a palavra 100 número, com C, e temos a palavra 100 com S, que é o contrário de com. Ou temos, por exemplo, a palavra conselho. Isto muita gente espalha só comprido. Conselho de município, com C, ou conselho de aconselhar, com um S. E as pessoas às vezes fazem uma grande confusão e trocam tudo. Portanto, são palavras que têm uma grafia diferente, mas soam igual. Ok? São as palavras homófonas. Têm o mesmo som, mas escrevem-se de maneira diferente e têm significados diferentes. Biblicamente, nós temos, por exemplo, a palavra concerto com S e com C. A Bíblia muitas vezes fala no concerto das redes, dos pescadores que iam pescar como os apóstolos, e fala do concerto da aliança, do testamento que Deus fez com o seu povo, que é com C. Acerca do concerto das redes, nós lemos, e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Isto é com S. No segundo livro das Crónicas, e está em Marcos 1,19, no segundo livro das Crónicas 34,10, nós lemos: e o entregaram aos que tinham o cargo da obra e superintendiam sobre a casa do Senhor, e estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa. E este conserto é com S. Ok? Mas depois nós temos o concerto com C. Quando nós lemos, por exemplo, em Gênesis 15:18, naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão.
E este concerto é com C, não é com S. Dizendo, à tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Ou em Efésios, no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo escreve e diz, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos. É deste tipo de concertos com C. Os concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Temos outro exemplo, por exemplo, de uma palavra homófona, que é a palavra traz. Diz a Bíblia em 2 de João, capítulo 1, versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tão pouco o saudeis. Este traz é T-R-A-Z, do verbo trazer. Enquanto que, por exemplo, nós temos, além do verbo, temos um advérbio, que é o traz, T-R-A-S, com acento no A. E diz a Bíblia em Hebreus 4.1, temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. E cá temos traz, mas um verbo e um advérbio. São palavras iguais no som, mas escrevem-se de maneira diferente e têm significados diferentes. Depois nós temos as palavras, depois das homófonas, nós temos as homógrafas. São as palavras que têm a mesma grafia, escrevem-se exatamente igual. Embora tenham uma pronúncia diferente. Escrevem-se igual, mas pronunciam-se de maneira diferente. E têm um significado diferente. Por exemplo, temos a palavra choro e choro. Escrevem-se da mesma maneira. Mas soam de maneira diferente e têm significados diferentes. Temos o choro, que é lamento. O vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei, diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Coríntios. Fala do vosso choro por mim. Mas em Lamentações de Jeremias, nós temos a primeira pessoa do singular do verbo chorar, quando Jeremias diz, e sabem que ele era o profeta chorão, no capítulo 1, versículo 16, por estas coisas choro eu, os meus olhos, choro eu os meus olhos. Temos a palavra acordo e a palavra acordo. E sobre o verbo acordar, nós lemos assim, o salmista diz assim no Salmo 139, versículo 18, se as contasse seria um maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Mas no livro do profeta Amós nós lemos assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Acordo e acordo escrevem-se da mesma maneira, mas pronunciam-se de maneira diferente e neste caso têm significados diferentes. Mas o que me preocupa a mim na Bíblia são as palavras homónimas. Esse é que é um desastre autêntico na Bíblia, que são as palavras que se escrevem da mesma maneira, que soam da mesma maneira e têm significados diferentes. E aí é quando as pessoas veem essas palavras, pensam que é sempre a mesma coisa, que não é. Por exemplo, o apóstolo Pedro utiliza a palavra sede, do verbo ser, quando diz sede sóbrios, vigiai, primeira carta de Pedro 5:8, sede. Por outro lado, o Senhor Jesus Cristo disse em João 7:37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aqui temos a vontade de beber, que é diferente do sede, do verbo ser. Portanto, estão a ver como é que temos ambas as palavras sede, escrevem-se da mesma maneira, soam da mesma maneira, mas têm significados completamente diferentes. Repito, nós vamos encontrar muitas vezes na Bíblia isto com a palavra céu, fé, evangelho, igreja, batismo, arrependimento, conversão, regeneração, filiação, eleição, amor, morte, vida, Senhor. Um dos problemas, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo de um problema que muita gente tem, que é a palavra conversão. A palavra conversão nem sempre significa obter a salvação. E um dos problemas de muitos crentes quando leem a Bíblia é quando o Senhor diz a Pedro, Pedro, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Então Pedro já não era salvo?
Estão a ver um dos problemas que causa problemas na cabeça e no entendimento de muitos crentes? É quando leem aquela expressão de Pedro: Pedro, quando te converteres, conversão nem sempre é obtenção da salvação. Pode ser correção de trajetória, correção de caminho. Quantos condutores aqui sabem que é preciso converter a trajetória quando estão a conduzir? Corrigir. Significa corrigir. Ok? Temos vários exemplos acerca disto. Mas nós temos várias conversões na Bíblia. Nós temos até uma conversão sideral. Quando lemos na Bíblia, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Nas profecias das coisas que estão para acontecer no futuro, a Bíblia diz que vai haver conversão que não tem nada a ver com as duas coisas que eu acabei de dizer. E, no entanto, temos conversão. Estão a ver a palavra conversão? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. E temos a conversão até de coisas materiais. Quando o Senhor vier reinar, diz a Bíblia, as pessoas vão converter as suas espadas em enxadas ou enxadões e as suas lanças em foices. Conversão da própria natureza material das coisas. E até temos conversão sentimental e emocional, quando a Bíblia diz em João: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Eu quero, não tenho muito tempo, mas isto é um assunto difícil, mas é um assunto que tenho que falar, porque é bom para vós, é segurança para vós. Um dos grandes problemas é a palavra igreja. Como vocês sabem, nós fazemos parte da igreja, que a Bíblia chama-lhe o corpo de Cristo. Mas nós lemos na Bíblia sobre a palavra igreja várias vezes. E muitos, quando leem a palavra igreja na Bíblia várias vezes, pensam que está sempre a referir à igreja à qual nós pertencemos, que é o corpo de Cristo. Não é verdade. É uma palavra homónima. Escreve-se da mesma maneira, soa da mesma maneira, mas tem significados diferentes. Antes de vos dizer que a palavra igreja é uma palavra homónima, porque temos várias palavras igreja com significados diferentes, quero vos dizer que a palavra igreja é uma palavra sinónima. O que é uma palavra sinónima? Uma palavra sinónima é uma palavra que tem o mesmo significado. E eu digo isto porquê? Porque há várias palavras que são traduzidas com o mesmo significado pela palavra igreja. Na Bíblia, mesmo na Bíblia, nós temos a palavra assembleia, que é uma palavra sinónima de igreja. Temos a palavra congregação e temos a palavra ajuntamento. A palavra original na língua grega é a palavra eclésia. Por vezes foi traduzida por igreja, por vezes foi traduzida por assembleia, por vezes foi traduzida por congregação, por vezes foi traduzida por ajuntamento, que são todas palavras sinónimas. Muitos crentes no mundo que eu conheço preferem usar, quando se fala de igreja local, preferem utilizar a palavra assembleia, não gostam de usar a palavra igreja. Então falam nas assembleias, assembleia local, assembleia, e não usam a palavra igreja. Porquê? Porque a palavra igreja foi adulterada com o uso. Como vocês sabem, normalmente, na população em geral, quando se fala na palavra igreja, pensam num edifício. A igreja da Boa Água, a igreja da Boa Água, aqui na Quinta do Conde. Estão a pensar num edifício, ao qual chamam igreja. Mas na Bíblia, a palavra igreja não tem nada a ver com edifício. Mas o uso popular deturpado da palavra fez com que se designasse de igreja a um bloco de blocos de cimento, uma casa. E esta é a razão porque muitos não utilizam essa palavra. Mas se a palavra igreja é uma palavra sinónima,
porque existem palavras, mesmo na própria Bíblia, às vezes, onde reparar que na Bíblia utiliza-se a palavra assembleia ou congregação, ou até ajuntamento, para a palavra eclésia. Portanto, estas palavras são sinónimas. Está correto dizer, utilizar um termo ou outro, porque esses termos querem dizer a mesma coisa. Bem, a palavra eclésia na língua grega significa simplesmente um conjunto de pessoas que saem de um sítio e se congregam conjuntamente noutro sítio para um determinado propósito. Eu quero dizer a palavra eclésia, a palavra igreja. E é curioso e é muito importante nós percebermos que esta palavra aparece assim em contextos diferentes, com significados diferentes na Bíblia. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 38, quando Estevão está a dar aquela grande mensagem à nação de Israel, a certa altura ele fala, em Atos 7, 38, na congregação no deserto. Ou seja, o conjunto de crentes que se juntou no deserto sob a liderança de Moisés. Reparem que a palavra eclésia foi traduzida na nossa versão por congregação no deserto. E cá está o significado da palavra com toda a sua força. Um conjunto de pessoas que foram tiradas para fora, para um determinado local, para se juntarem conjuntamente com um determinado propósito. Foi o que aconteceu à nação de Israel, quando foram tirados do Egito. E, portanto, aquilo era a igreja no deserto, ou congregação no deserto. E eu dou graças a Deus porque o tradutor até pôs congregação no deserto para não pôr igreja, porque senão já havia igreja lá no deserto. E não havia. A igreja como há hoje, como existe hoje. A palavra eclésia, que apenas quer dizer em si que é um conjunto de pessoas que saem de um determinado sítio para um determinado sítio, para se congregar em um determinado sítio com um propósito, é o que quer dizer apenas, não quer dizer mais nada que isto. É uma palavra que até é utilizada na Bíblia para descrentes. E é assim que no livro dos Atos dos Apóstolos, no versículo 32, por exemplo, lemos assim: houve ali um grande tumulto por causa do apóstolo Paulo estar a pregar, e a Bíblia diz assim: uns pois clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E a palavra para ajuntamento é a palavra eclésia, a mesma palavra para a igreja. Portanto, nós temos ajuntamentos de pessoas para fins que não têm nada a ver com fins espirituais, pelo contrário, até contra fins espirituais, que era o caso que nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E depois no versículo 39 e 40 e 41, a palavra repete-se, a palavra eclésia, por ajuntamento. Nós vemos isso neste texto das Escrituras. Eu agora tenho aqui uma dificuldade. Acho que devo parar. Porque eu vou passar por um ponto, que é um ponto em que normalmente as pessoas têm muita dificuldade, que é Mateus capítulo 16, quando o Senhor Jesus Cristo virou-se para Pedro e disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E muitos pensam que a igreja que o Senhor se refere ali, se refere à igreja à qual nós pertencemos, que é o corpo de Cristo, e não se refere. Cá temos uma palavra homónima, mas eu tenho que explicar para vos mostrar porque é que não se refere. E isto é importante que as pessoas percebam, porque quando leem a Bíblia têm que perceber, porque senão pensam que ele está a se referir à mesma igreja, até porque ali o Senhor está a falar de uma igreja futura, não é? Mas as pessoas depois têm um problema, é que no presente já havia igreja, porque o Senhor disse que se tiveres um problema com o teu irmão, vai e diz-o à igreja. Que igreja era aquela? Se o Senhor estava a falar de uma igreja futura, qual era a igreja do presente? Bem, este é um assunto para depois, se Deus quiser, nós continuarmos. Eu sei que isto não é fácil, mas é importante para que todos nós tenhamos bases para, quando lemos a Bíblia, percebermos a Bíblia. Portanto, quando leem um determinado vocábulo na Bíblia, vejam sempre o contexto em que ele aparece, porque o contexto determina o seu significado. Percebem? Porque pode não, que é o caso, por exemplo, de igreja no deserto. Temos que ver o contexto. Não podia ser a igreja Corpo de Cristo, que só surge mais tarde. Que Deus nos abençoe.